Olá, começa agora mais um Cidade Viva. No programa de hoje vamos conhecer o Palácio dos Bandeirantes, que é a atual sede do governo do estado de São Paulo. Mas você sabia que esse espaço também tem função de museu? Isso mesmo, e possui um acervo com centenas de obras de arte. O projeto arquitetônico foi idealizado pelo italiano Marcello Piacentini em 1938 e previa colunas, muros lisos e ampla fachada para a construção de uma universidade. Mas a obra foi interrompida anos depois por problemas financeiros e a partir de 1964 o edifício passou a ser propriedade do governo do estado de São Paulo. O nome Palácio dos Bandeirantes é em homenagem àqueles que expandiram o território paulista no período colonial. Hoje, o local tem 3 funções: é sede do Poder Executivo Estadual, residência do governador e museu. Nós vamos falar agora com a Ana Cristina, que é curadora dos Palácios do Governo. Ana, quando que começou o interesse do governo de transformar o Palácio dos Bandeirantes em um espaço também com função artística e cultural? Pois é, esses palácios, porque não é só o Palácio dos Bandeirantes, o acervo artístico-cultural dos palácios do governo do estado de São Paulo estão abrigados em 2 palácios atualmente. O Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, e o Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, que é residência de inverno do governador do estado. Mas também é um palácio-museu. E o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, mas também está ativamente interpretado com essas obras de arte. É uma coleção de cerca de 4.000 obras de arte que foram constituídas ao longo do século XX. Já na década de 1970, este Palácio dos Bandeirantes abriu para visitação pública, o palácio tem uma história bastante singular, tanto o Palácio dos Bandeirantes como o Palácio Boa Vista, em termos de projetos de construção que ao longo do tempo se alteraram, se modificaram. Aqui, por exemplo, o Palácio dos Bandeirantes o projeto original era para ser uma universidade comercial do Conde Francisco Matarazzo. Depois, na década de 1960, em 1964, o governo do estado compra essa propriedade aqui no Morumbi, e aqui é instalada a sede do governo do estado, transferida do Palácio dos Campos Elíseos. Então, quando a gente fala de acervo dos palácios, ele representa e ilustra a história das escolhas do gosto, de formar coleções como essas, que estão expostas, praticamente cerca de muitas dessas obras, dessas 4.000 obras, nos 2 palácios. O Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, tem uma significativa visitação pública, cerca de 10.000 a 15.000 pessoas por mês, nos meses de alta estação, porque Campos do Jordão é uma cidade turística, então recebemos muitos turistas, tanto nacionais quanto internacionais. E o Palácio dos Bandeirantes está aberto desde a década de 70, assim como o Palácio Boa Vista em Campos do Jordão, mas esse projeto de interpretação curatorial dessas obras, ela vem de 2007, onde essa interpretação é feita para justamente evocar uma experiência significativa ao visitante que aqui vem. Porque é muito diferente de você visitar um museu de arte, que abriga obras muito parecidas com as que temos aqui, por exemplo, obras do modernismo brasileiro, como artistas como Tarsila do Amaral, e entrar no palácio, seja no Palácio Boa Vista, seja no Palácio dos Bandeirantes, para apreciar e olhar, tomar conhecimento dessa obra no seu contexto palaciano, que está, na verdade, exposta com uma identidade histórica que ilustra e que representa todo esse acervo, esses diversos tempos, essas escolhas, as transformações sociais, políticas e econômicas. O trabalho de registro, conservação e restauro do acervo é realizado pela própria curadoria do Palácio. As primeiras obras vieram do Palácio dos Campos Elíseos,
Então é um momento na sociedade paulistana em que se anseia pela modernidade. A cidade se urbaniza na virada do século XIX para o século XX e o gosto da sociedade é um gosto totalmente imitado, né, da Europa, onde era o centro e o berço das artes, da cultura na época. Então essas primeiras obras, esse primeiro acervo que foi constituído, ele reflete esses hábitos, esses costumes. Então são obras afrancesadas e muitas de origem francesa, alemã, europeia, né, praticamente. E depois, na segunda metade do século XX, e é quando o Palácio dos Bandeirantes, quando o Palácio dos Campos Elíseos tem um grande incêndio, e depois disso a sede do governo é transferida para aqui, para o Palácio dos Bandeirantes, em 1969, e é aí, 1969, 1970, que se constitui a maior parte desse acervo, mas com uma outra preocupação, que já não é mais a de imitar a Europa e que ser moderno, na altura, era justamente comprar as obras de arte moderna, contemporâneas à época, e adequá-las e decorá-las nas paredes das casas junto com o mobiliário colonial brasileiro. É por esse motivo que os palácios têm uma grande quantidade e uma coleção de artes decorativas desse período colonial no Brasil, inclusive peças portuguesas, né, dos séculos 17, 18 e 19. Eu acho que o mais importante é criar esses percursos de visitação, onde as pessoas podem também fazer suas relações das obras em seu contexto, quando é que elas foram adquiridas, por que elas estão aqui, por que esse acervo foi comprado, quer dizer, qual é o significado e por que motivo que o governo tensionava, quer dizer, objetivava formar uma coleção de tão significado histórico e artístico, né? Justamente não só para decorar os palácios, mas principalmente para formar uma coleção que o público pudesse apreciar. Ana, e como o acervo do Palácio está distribuído aqui no espaço? Tem uma lógica em cada um dos andares onde essas obras estão expostas? Ah, sim. Há uma equipe do educativo aqui no acervo dos palácios, onde alguns educadores fazem sempre as visitas orientando os visitantes, né? Os visitantes nunca estão sozinhos, estão sempre acompanhados dessa equipe de educadores. E a parte térrea do palácio, ela abriga, como você pode ver pelo pé direito, generoso, ela acaba abrigando obras de arte de grandes dimensões. Então, aqui nesse hall principal, por exemplo, há obras que foram feitas e foram produzidas, né, justamente para esse espaço, para substituir aqui ao lado uma obra do Portinari, Tiradentes, e que hoje tem aqui uma obra de um artista também brasileiro, Antônio Henrique Amaral. Outras obras aqui, presentes nesse andar térreo, nesse hall, também participam, na época em que foram produzidas, em 1959, por exemplo, de um grande debate artístico que era a linguagem figurativa e a linguagem abstrata. Então, as escolhas dessas obras foram mais para o figurativo, né? Em vez de para a abstração geométrica. São poucas as obras de abstração geométrica que o acervo dos palácios tem. Mas os grandes painéis aqui, eles dialogam com essa questão e esse debate muito presente na época, que foi o figurativo e o abstracionismo, que eram duas formas de expressão e de linguagem artística que os artistas tinham na época. A parte de cima, atualmente, destacamos a coleção de arte moderna brasileira, que é uma coleção muito importante do ponto de vista da história da arte brasileira, e temos então obras desde o início do século XX,
por exemplo, a famosa obra Ventania, da Anita Malfatti, que participou da Semana de Arte Moderna de 22, na exposição do Teatro Municipal. É uma obra que está em destaque aqui no hall, em exposição até o dezembro deste ano. Então é uma exposição de longa duração e até obras até a década de 1960, obras, por exemplo, de Tarsila do Amaral, obras importantes, obras do Grupo Santa Helena, que foi um grupo de artistas que trabalhou aqui em São Paulo nas décadas de 1940, 50. E então nós temos aqui todo o percurso do modernismo brasileiro, desde o início até a consolidação desse modernismo. Então é uma grande coleção e que nós destacamos aqui com um percurso de visita em vários núcleos, onde o visitante pode perceber o que existia em São Paulo antes do modernismo chegar, né? Que tipo de pintura, de escultura, e até o final da década de 1960, quando já havia esse debate entre a figura e a abstração. Então aqui no térreo, essa exposição procura contar essa história da arte brasileira, da arte moderna brasileira. No segundo andar, há obras, por exemplo, da Grande Galeria dos Governadores, né? Que na verdade são os personagens desse palácio que se intitula uma casa-museu, né? Uma casa histórica-museu. Ele está dentro de uma categoria internacional do Conselho Internacional dos Museus, que se chama Casas Históricas, Museus Casas Históricas. São os Historic House Museums. Existe um comitê específico que trata desse tipo de museu. O Acervo dos Palácios é membro do Conselho Internacional dos Museus e, por esse motivo, adota esses padrões museológicos para tratamento dessas obras do patrimônio público. No primeiro andar também há o Salão dos Pratos, antigo salão de banquetes do Palácio. Desde a década de 90, o espaço abriga uma coleção histórica de louças, produzidas no Brasil, França, Inglaterra e China. Ao lado, o Salão dos Conselhos também reserva um material histórico. Além das cadeiras brazonadas, destaca-se uma coleção de 100 pinturas do pernambucano José Cláudio da Silva. Já no segundo andar, obras de arte sacra e barrocas tomam conta do espaço, como este oratório de Portugal, feito no século XVIII. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais sobre o Palácio dos Bandeirantes. Fique com a gente, Cidade Viva volta já. Olá, o Cidade Viva está de volta, visitando hoje o Palácio dos Bandeirantes. Estamos agora no Jardim do Palácio, que ocupa 70% do terreno. São 125 mil metros quadrados, que abrigam mais de 2.000 árvores e 40 espécies de aves. Uma curiosidade do espaço é que para regar o jardim não é usado praticamente nenhuma gota de água da Sabesp. Um projeto implantado desde 2001 trouxe o uso mais consciente não só da água, mas também de energia para o palácio. Juliana, por que foi implantado aqui no Palácio dos Bandeirantes esses dois sistemas de economia de energia e também de água? A gente iniciou a implantação do sistema de economia de energia e de água. Na parte de água, a gente começou em 2001, quando iniciamos com o programa de uso racional da água, que é um programa da Sabesp, que ele existe desde 1996, e iniciamos a implantação aqui no Palácio com esse programa.
O que ele faz esse programa? Ele tem telemedidores instalados em todos os hidrômetros daqui do Palácio, que a gente consegue identificar qualquer pico de utilização de água, que consegue identificar um possível vazamento, a gente já entra com uma ação de manutenção. Instalamos temporizadores nas torneiras de todo o palácio, arejadores para espalhar melhor a água, redutores de pressão nas válvulas hídricas das descargas. Então, desde 2001, a gente vem já com algumas ações de manutenção para melhoria do consumo de água no palácio. O sistema de captação de energia solar com placas fotovoltaicas, a gente iniciou a implantação em 2015 e finalizou em 2015 também. A gente tem esse sistema implantado, que a gente tem como se fosse uma usina de energia, a partir das placas fotovoltaicas que captam energia solar, elas convertem em energia e já vem para consumo habitual do palácio, nosso consumo do dia a dia. Tá. A energia solar, no caso, é distribuída para o palácio inteiro? Para o palácio inteiro. Nós temos 262 placas fotovoltaicas espalhadas na cobertura do palácio. Elas ocupam uma área de 500 metros quadrados e são espalhadas para o palácio todo após a captação e a inversão em energia. Tá. Juliana, e na época da crise hídrica, como que foi com o sistema de economia de água? Ele foi ampliado? Nós implantamos um sistema de captação de água de chuva para os vasos sanitários, para fazer lavagem de piso, para rega das plantas, dos jardins, porque nós fizemos uma quantidade de reservatórios, a gente consegue captar aqui no Palácio 55 mil litros d'água. Então, assim, é uma boa quantidade de água que a gente consegue. Os vasos sanitários, eles são abastecidos por essa água de reuso, de captação de água de chuva. E quando não tem água de chuva suficiente para abastecer, a gente tem uma conexão com a água da Sabesp, que ele é abastecido normalmente. Então, o sistema não para de funcionar. Nós temos, no total, 17 vasos sanitários que são conectados com água de chuva. Que legal. E para esse jardim, eu imagino que vai muita água aqui também, né? Na captação como a gente tem 55 mil litros armazenados, a gente tem 2 reservatórios que são próprios para fazer a rega do jardim. Então, a gente tem 30 mil litros d'água num reservatório separado, que a manutenção do jardim, dessas áreas, quando eu vou fazer lavagem de piso também, eles pegam a água daquele reservatório para não consumir água da Sabesp. Nesse enorme jardim, também encontramos várias esculturas. Além do acervo aqui interno, dentro do palácio, também tem esculturas no jardim, né, do palácio. De onde vieram essas esculturas? Também são brasileiras? Também são brasileiras ou mesmo de artistas que não são brasileiros, mas que são imigrantes. Aliás, tem muitas obras de artistas imigrantes, né, que vieram para cá no início do século XX. Essa é uma questão da imigração, né? A questão dos fluxos migratórios é uma questão que hoje os museus vêm refletindo, já que essas instituições são espaços de acolhimento cultural, mas não só isso, mas eles também são responsáveis pelo encontro das pessoas e para promover a paz entre os povos. E por falar na paz entre os povos, o Palácio costuma receber visitas ilustres de autoridades internacionais e tem um setor específico para mediar esses encontros. Nós vamos falar agora com a Ana Paula Fava, que é chefe da assessoria internacional. Isso porque o Palácio costuma receber visitas de figuras políticas internacionais. Ana, como que é mediado essas visitas, esses encontros aqui no Palácio? A assessoria internacional, ela funciona como uma porta de entrada para todos os assuntos internacionais do governo do estado de São Paulo. O fato de São Paulo ser um estado com 45 milhões de habitantes e ser responsável por 1/3 do PIB do Brasil faz com que exista uma demanda muito grande, não só pelas características do estado, mas também pelas características do governador Geraldo Alckmin, que costuma receber todas essas autoridades internacionais, incluindo chefes de Estado, ministros de relações internacionais, ministros de educação, ministros de vários setores diferentes, embaixadores. Nós aqui na assessoria internacional tem uma equipe de 10 pessoas, nós costumamos receber os cônsules, são 96 consulados instalados na cidade de São Paulo, responsáveis não só pelo estado de São Paulo, às vezes por uma região, por toda a região sudeste. E nós temos então a responsabilidade de colocar os 96 consulados em contato com as 25 secretarias do estado,
que são meio ambiente, cultura, justiça, esportes, turismo, saúde, educação, entre outras. Casa Civil, a qual nós aqui da Assessoria Internacional pertencemos. Então é um trabalho bem grande, existe uma demanda constante, não só para o governador, para que ele receba essas autoridades, mas também para o vice-governador, para alguns secretários de Estado. Então a equipe tem 5 pessoas responsáveis por acompanhar as pautas internacionais das diversas secretarias. Como são 25 secretarias de governo, cada uma dessas pessoas acompanha 5 secretarias. E assim a gente vai tentando cobrir todos os assuntos internacionais que perpassam aqui o estado de São Paulo, o interesse de outros países no nosso estado, que é um desafio, porque são muitos assuntos, são muitas secretarias, são muitas demandas, e então a gente continua trabalhando nesse sentido, mas de fato é um desafio, porque algumas coisas não passam por nós, e a gente tenta fazer com que nós tenhamos assim uma consciência, um acompanhamento de tudo isso. Para realizar esse trabalho, a assessoria internacional conta com o suporte do cerimonial do Palácio. Mariana, quais são os procedimentos, o planejamento, quando o Palácio vai receber a visita de alguma figura política do exterior? O papel do cerimonial é acompanhar o planejamento desde o início, né, a sua fase de planejamento mesmo, até a execução. Nós ficamos em contato diretamente com consulados e as embaixadas para entender a real necessidade, a intenção daquela visita, se é uma visita puramente protocolar, se vai ser oferecido um jantar, um coquetel, e a partir daí começamos a trabalhar no planejamento e na execução daquele evento. Listas de convidados, roteiros, autoridades que estarão presentes, quem fará uso da palavra. Isso tudo respeitando sempre as tradições dos nossos países convidados, aos interesses do governo, unindo o protocolo, nunca esquecendo da principal função, que é a parte protocolar, e fazemos de tudo para ter um evento aqui bonito, protocolar e impecável para o nosso governador. E que também tem um livro onde essas pessoas assinam, né, durante a visita? Exatamente. Uma das coisas que o Palácio tem como registro é o livro de ouro, nós chamamos de livro de ouro, onde as autoridades assinam o seu nome ou deixam algum registro para o governador, para o povo do estado de São Paulo, além da troca de presentes. É muito comum que as autoridades se presenteiem. E o livro de ouro que nós temos registro desde 1995 até o governo atual. Entre as assinaturas estão a da ministra da China, do presidente de Portugal e do rei e rainha da Suécia. O livro de ouro não está em exposição, mas o acervo artístico e cultural do Palácio pode ser visitado. Há exposições fixas e temporárias. Essas exposições temporárias, atualmente, elas são exposições de longa duração, mas sempre com obras do acervo dos palácios. Como eu disse, são cerca de quase 4.000 obras, e que é importante que essas obras elas não estejam em gabinetes apenas, e que estejam em ambientes abertos à visitação, para que as pessoas possam apreciá-las, para que as pessoas possam usar essas obras como reflexão para essa história da arte brasileira, especialmente porque as nossas coleções são praticamente coleções de arte brasileira, exceto a coleção de artes decorativas, que, como eu disse, ela tem, antes da década de 1960, uma grande influência da Europa nessa época. Mas as obras, as pinturas e as esculturas, em sua maior parte, são obras de arte brasileira. Então, de artistas não só paulistas, mas de artistas do Brasil todo, do norte a sul do Brasil. Mas as pessoas que vêm ver essas obras de arte, então, as obras também contam essas histórias, também contam a história das escolhas desses personagens. E são testemunhos imateriais também da história de vida dessas pessoas que aqui habitaram, que viveram nesses 2 palácios, no Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, e no Palácio dos Bandeirantes atualmente. Mas a gente tem uma memória de vidas
dos outros palácios que foram sedes de governo. Eu acho que isso é o mais importante, é passar para as pessoas que aqui vêm essa história, é o resgate dessa memória, essa identidade histórica, e que por esse motivo as obras estão dialogando nesse espaço com sua história e sua memória. Visitas para conhecer o palácio e todo esse acervo são abertas de terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Grupos com mais de 10 pessoas precisam agendar. A entrada é gratuita. Mais informações você encontra no site www.acervo.sp.gov.br. O Cidade Viva de hoje fica por aqui. Se você quer ver outro lugar ou espaço de São Paulo no programa, é só enviar um e-mail para a gente no tv@câmara.sp.gov.br. Obrigada pela companhia e até a próxima.